O placebo, o conhecido comprimido de farinha, que apesar de ser por vezes criticado, já ajudou a aliviar a dor, depressão, ansiedade, doença de Parkinson, desordens inflamatórias, entre outras, é o tema do livro da cardiologista Teresa Gomes Mota, lançado esta semana. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda à edição da manhã, um gosto de recebê-la aqui. Começando pelo título, é aqui qualificado de admirável. Porquê? Porque o placebo é algo muito enigmático, como falou, um medicamento, um comprimido de farinha tem efeitos tão extraordinários na saúde das pessoas a todos os níveis. Mas obviamente que não é a farinha, que é algo inerte, que tem esse efeito. É tudo o que rodeia a administração de um comprimido que tem esse efeito e por isso é admirável como é que algo que não é estudado farmacologicamente, não é uma intervenção cirúrgica, pode ter um efeito tão importante nas pessoas. Então como é que se explica a ação em problemas de saúde tão diversos? Pensa-se, isto é um grande enigma e há muitos trabalhos já feitos sobre isso e, portanto, este livro também foi um pouco pegar toda essa informação, organizá-la e disponibilizá-la, mas pensa-se que tudo começa com um mecanismo psicológico, muitas vezes a expectativa, portanto, nós ao termos a expectativa de atingir determinado objetivo, o nosso corpo produz esse mesmo objetivo. E há um outro mecanismo também muito defendido, que é o de condicionamento, uma espécie de um reflexo condicionado. Se nós tomamos um comprimido para nos aliviar a dor de cabeça e depois tomamos e faz efeito, fazemos isso repetidamente, depois quando tomamos um comprimido de farinha ou uma vitamina, se pensarmos que é o tal comprimido analgésico, também temos efeito, é um mecanismo de condicionamento. Então, poderia acontecer com qualquer medicamento. Se é um fator essencialmente psicológico, não é? Poderia acontecer com qualquer medicamento. É um fator psicológico, mas que depois se traduz em sinais neurobiológicos, portanto, em sinais biológicos, em moléculas. Portanto, isto é algo que atua, não é uma ilusão, digamos, é algo que efetivamente se traduz em sinais. Então, a conclusões é que conseguiu chegar com este seu estudo, porque fez um estudo para depois chegar à escrita deste livro. Sim. A principal conclusão que eu cheguei é que sabemos muito pouco sobre como atua o efeito placebo, mas ele é importantíssimo. Ou seja, quando nós estudamos um medicamento ou uma determinada arma terapêutica, os medicamentos são os mais estudados, e os comparamos com um placebo, com medicamentos inertes, vemos qual é a diferença entre administrar um medicamento inerte e um ativo e vemos, olha, este medicamento é eficaz porque realmente acrescenta qualquer coisa. Mas o que nós nunca estudamos devidamente é o próprio efeito placebo, como é que se lá chega. E isso eu julgo que é principal eu diria desafio da medicina atual, porque nós estamos a confiar muito que os medicamentos é que são eficazes, as cirurgias, essas nossas tecnologias, e estamos a pôr um bocadinho de lado algo, no fundo, que é a interação entre o médico, o doente, o apoio, a atenção, a própria compaixão. Eu julgo que isso será os principais. Passa muito por aí, o efeito está muito relacionado com isso também. É isso, e portanto, se nós, como agora há muita tendência, por exemplo, de encurtar o tempo de consulta médica, e quando digo médico, é o enfermeiro, é o nutricionista, é o profissional de saúde, que hoje a profissão está muito dividida, mas ao encurtarmos esta possibilidade de contacto, eu acho que estamos a pôr de parte um potencial terapêutico imenso que acompanha a humanidade desde sempre, porque se hoje há médicos, é porque há efeito placebo, porque não eram seguramente os medicamentos ou as ervas que os nossos antepassados usavam, que iriam fazer com que esta profissão se prolongasse no tempo. É esta potencial enorme de ação entre duas pessoas que se estabelece a relação terapêutica, que tem este poder de depois há um comprimido ali pelo meio para ajudar o comprimido, eu não defendo muito o comprimido, mas o comprimido, e por isso eu escrevi o livro, o comprimido, que foi algo inventado quase para testar medicamentos, mas acaba por comprovar cientificamente como é importante a relação. E eu acho que isto é que é o extraordinário. Portanto, não é o efeito do comprimido inerte, é o efeito daquilo que nós chamamos o contexto terapêutico. Naturalmente, doutora, mas como é que podemos utilizar este efeito tendo em vista uma melhor saúde? Para já, usar este efeito, estudá-lo mais, eu acho que é. Depois, valorizar mais o relacionamento do profissional de saúde com o doente, com o utente. Isso é o que é importante. E depois já abrem-se aqui janelas de oportunidade até do ponto de vista dos medicamentos, que é muito importante. Eu não vou dizer para se fazer isto, porque isto só é umas pistas que aparecem, mas, por exemplo, foi muito interessante ver estudos com condicionamento.
medicamentos que nós temos que administrar em determinadas situações, por exemplo, de imunossupressão. Uma pessoa é transplantada e está a tomar um medicamento imunossupressor para outro tipo de doenças. E há alguns estudos que apontam, ainda uma coisa muito no início, que através do efeito de condicionamento, portanto a pessoa tomando um medicamento ativo e depois ir intercalando com placebos, digamos, que se pode conseguir diminuir a dose do medicamento. Quando o medicamento... Com os mesmos efeitos, com os mesmos resultados? Mas isto é uma coisa muito inicial, mas sim, porque o próprio corpo, habituado a fazer aquele efeito, chega lá, começa a reagir e prescinde-se das doses, dos efeitos secundários de alguma parte. Portanto, há aqui ainda muito para estudar nesta eu não estou a dizer para se fazer também. isto, mas é um potencial, por exemplo, é um dos potenciais enormes. E a comunidade médica, como eu aqui disse na minha introdução, grande parte é crítica também em relação a esta utilização. Eu pessoalmente sou bastante crítica, tem que se utilizar muito cuidado quando se fala em placebo como simulação. Eu não digo para se dar um medicamento de farinha a uma pessoa e dizer, olha, toma este comprimido e vai ficar bem. Eu não defendo isso, a não ser em situações muito especiais e muito... o que eu digo é que se nós damos um comprimido de farinha e a pessoa melhora, eu quero dizer que nós não precisamos dar o comprimido de farinha, porque não é a farinha que vai melhorar. Nós precisamos de falar com a pessoa, ouvi-la. Mas para algumas pessoas, para o paciente, às vezes, se calhar faz a diferença a nível do entendimento. Não será fácil perceber que não foi um medicamento a fazer algo? Às vezes sim, portanto as pessoas, até pela nossa própria cultura, pomos muito a expectativa de cura no medicamento. E eu há pouco já lhe dizer que para além de toda essa envolvência, o comprimido depois estabelece a ligação. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa leva um frasco de comprimido, sai do consultório com a prescrição e ainda antes de o tomar o efeito já se está a sentir. Isto é, para um médico com experiência, isso é muito vulgar. Portanto, a pessoa com a prescrição ainda não comprou medicamento nenhum, seja placebo ou não seja, e já melhorou. Isso quer dizer que não é propriamente o comprimido que vai fazer efeito, mas todo o contacto que é indispensável. Doutora, muito bom dia, muito obrigado pelos esclarecimentos e felicidades por este livro que foi lançado esta semana. Muito obrigada.